Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores, dependendo do local deste maravilhoso planeta, de onde nos dê o privilégio de nos seguir em tempo real. Neste momento, aqui em Portugal continental, são 21 horas. Aqui no nosso país vizinho de Espanha são 22 e no nosso país vizinho também, especialmente às quartas-feiras, onde este oceano enorme Atlântico se reduz a um ribeiro, no Brasil, são as 17 horas neste momento. Então, queridos amigos, sejam, pois, bem-vindos a este nosso encontro semanal, estas nossas conversas espíritas ibero-americanas, que, como sabeis, une pelo menos fraternalmente a 3 países à volta destes temas espíritas que a todos une: Portugal, Espanha e Brasil. E hoje a noite é reservada a Portugal. Teremos a nossa querida amiga Filomena Queiroz, de Portugal, que nos vem falar da Lei Moral do Progresso, ou da Lei do Progresso. Iremos escutá-la. Mas isso, a seu tempo, para já ia começando a embarcar os nossos grumetes, os nossos tripulantes, os que trabalhamos nesta nau espírita todas as semanas, para então depois podermos receber a nossa convidada. Como estamos aqui nas costas portuguesas, vamos já aproveitar e vamos embarcar a nossa querida amiga Ana Mendes. Boa noite, Ana, como estás? Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, o meu agradecimento por fazer parte deste grupo que a cada quarta-feira, pela divulgação da doutrina espírita, faz com que nós possamos, de alguma forma, interiorizar melhor, de forma leve, mas assertiva, todos estes temas que aqui se abordam à luz do espiritismo. Por isso, a todos, o meu bem-aja, e que hoje, mais uma vez, certamente vai ser um tema que todos nós nos irá preencher o coração. Obrigada a todos e obrigada a ti, João, por mais este convite. Bom trabalho, então, para todos nós e para aqueles que nos estão a ver. O meu bem-aja a todos. Nós é que te agradecemos, Ana, pela tua permanente disponibilidade de poderes navegar nestas nossas águas espíritas ibero-americanas às quartas-feiras, em que sempre vamos aprendendo uns com os outros, trocando opiniões uns com os outros e enfim, beneficiando necessariamente nós, mas também procurando que aqueles que do lado de lá do ecrã também nos veem e nos seguem possam desfrutar do conhecimento que aqui vamos trocando entre todos e necessariamente, como sempre, nós estamos abertos para que ponham os vossos comentários, coloquem as vossas perguntas. Reservaremos sempre tempo no final, na segunda parte do nosso programa, após a apresentação, após a palestra do nosso conferenciante, reservaremos sempre tempo para perguntas e respostas sobre o tema da palestra ou outro que quiserem colocar. Bom, querida Ana, agora que já somos dois, já temos um bocadinho mais de genica e de força para empurrarmos aqui a nossa nau espírita. E olha, só para aquecermos, hein? Vamos por aqui abaixo e vamos voltar ali para o mar Mediterrâneo e vamos buscar o nosso querido amigo Tony Lledó ali para os lados de Alicante. Buenas noches, Tony, como estás? Muito bem. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma honra para mim participar deste programa espírita que tanto enriquece nossas mentes e ilumina nossos corações. Muito obrigado pelo convite uma vez mais. Obrigado. Obrigado a ti, Tony, por também aqui estás permanentemente, pertence à nossa tripulação e aqui estamos sempre dando o nosso melhor,
por esta causa nobre, que é a divulgação do Espiritismo, desta feita a nível internacional. E então, agora que já somos 3, Tony, agora já temos força, podemos unir-nos já mais e tal, e vamos tentar fazer uma travessia do Ribeiro Atlântico, a ver se conseguimos chegar ao Rio de Janeiro, aqui com ventos favoráveis, para embarcarmos o nosso companheiro de jornada, o Éric. Olá, Éric, boa tarde, como estás? Boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui, né? Com certeza vai ser uma excelente palestra sobre esse tema, né? A lei do progresso. Obrigado. Obrigado a ti, Éric, também. O Éric, sempre também o nosso companheiro permanente, inseparável, é a nossa perna americana destas conversas ibero-americanas. Transmitimos em YouTube, no canal que ele administra, Espiritismo em Kardec. Transmitimos em Facebook, neste canal Espiritismo JG, administrado por nós, e também para um canal de Facebook administrado pelo Grupo de Estudos Espirituais Allan Kardec, de Barcelona. São estas as 3 plataformas em que transmitimos em simultâneo. E então, agora que já somos 4, agora já podemos tranquilamente começar a regressar às costas portuguesas, mas ainda para embarcar o nosso grumete António Soares, que sempre nos ajuda também. Boa noite, António, como estás? Olá, boa noite a todos. João e a ti, de um modo particular, pela oportunidade que nos concedes de nos juntarmos mais uma vez para uma tertúlia interessantíssima com um tema que, com certeza, temas admiráveis, não sendo as leis divinas o nosso caminho do progresso. Portanto, vai ser uma noite agradável e esse conhecimento que vamos todos ouvir e que vamos todos levar para nós, que nos ajude a crescermos mais, seja intelectualmente, seja também moralmente. Uma boa noite a todos esses amigos que nos têm acompanhado ao longo de todos estes tempos. Muito obrigado. Obrigado a ti, António, também por aqui estares incondicionalmente e pertenceres a esta nossa tripulação da nossa nau espírita, que às quartas-feiras vai fazendo estas navegações pelas águas tranquilas da fraternidade, da irmandade espírita, e que vai unindo também almas encarnadas em distintos países deste nosso maravilhoso planeta. Bom, e agora que já estamos a tripulação toda embarcada, estaremos em condições de começar a preparar a nossa nau para então podermos embarcar a nossa querida amiga Filomena. Vamos ter que nos deslocar um bocadinho mais para sul de Portugal. Neste momento fomos até Valdecambra, mas agora vamos um pouco mais para a zona de Lisboa, mais propriamente já para o lado de lá do Rio. Para então aí embarcarmos a nossa querida amiga Filomena Queiroz, que é esta jovem menina que aqui vemos, com esta cara laroca, e que ela, em termos da sua atividade espírita, é uma espírita de longa data, é portuguesa, também é mãe, este privilégio que o Criador nos concede, e a ela com uma prova, chamemos-lhe assim, porque tendo 2 filhos, ela tem já um filho desencarnado, mas de facto o Espiritismo de certeza que ajudou muito a superar esta coisa que é normal, enfim, não há forma mais fácil de dizer. A morte como fim de alguma coisa não existe, não existe, é apenas uma passagem, e quando toca de perto a familiares tão chegados, pois representa um toque maior, mas
diz-nos o Espiritismo que nós continuamos todos a existir e o reencontro está garantido, e a Filomena nesse aspecto é um exemplo, é uma referência. Bom, quanto ao Espiritismo, que trabalhos ela vai desempenhando? Bom, ela hoje em dia dedica-se muito do seu tempo, tivesse mais horas e ela dedicava-se particularmente nestas áreas atuais do digital. Ela tem fundou um canal de YouTube que se chama Sala Virtual de Estudo da Doutrina Espírita, que tem este frontispício, se vocês quiserem procurar na internet, onde ela todos os dias vem publicando trabalhos, palestras, tem convidados, já tive o privilégio de ser convidado para o canal dela, mas ela não se basta também por aqui, também um pouco como nesta linha que segue as conversas espíritas ibero-americanas, ela também colabora com os nossos irmãos de Ideal no Brasil. E, por exemplo, ela é apresentadora de 2 programas semanais na Web Rádio Estação da Luz, que está sediada ali no Natal, que é este canal que aqui vemos. Para quem não conhecerá, este canal tem este frontispício, e ela administra estes 2 programas, A Caminho do Amanhã e A Vida Não Cessa. Portanto, vai entrevistando também pessoas, também já tive o privilégio de ser convidado por ela a um trabalho neste canal. Portanto, ela, como vê, vai se dedicando de alma e coração a esta atividade e levando como objetivo fundamental nesta sua atividade a divulgação nacional e internacional do Espiritismo, de que é mais um exemplo o nosso encontro de hoje. Então vamos, agora que já esticamos a passadeira vermelha para acesso à nossa nau espírita, vamos então embarcar a nossa almirante para hoje. Aqui a temos. Boa noite, Filomena, como estás? Olá, João, muito boa noite. Olá, Eric, Ana, António. Gosto imenso de estar aqui convosco. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me dirigiste, João, e, de facto, entrar nesta nova extraordinária, porque vocês são muito queridos e acolhem muito bem. Viajar convosco vai ser, de certeza, uma experiência inesquecível. Falar de espiritismo e em boa companhia vai ser fantástico. E isto também com todos aqueles que estão a assistir, através dos diferentes momentos e locais onde está a ser transmitido o trabalho que agora estamos a começar. Muito obrigada a todos. É uma honra estar convosco e agradeço a Deus esta oportunidade. Nós é que te agradecemos, Filomena, a tua generosidade e a tua disponibilidade numa vida tão atarefada como tu tens e também dedicada grande parte a esta mesma causa, ainda dispôs de um pouco do teu tempo e para aqui estares connosco. És muito bem-vinda, queremos aprender contigo e estamos certos que teremos uma noite muito interessante em que, pois, nós vamos te conceder o governo desta nau, mas apenas depois de a colocarmos já numas águas tranquilas e harmonizadas, para o que vamos socorrer-nos dos nossos pilotos de serviço, de barra, de hoje, e vamos pedir já ao nosso amigo Tony Lledó que coloque a nau em águas tranquilas, fraternas, para que tu depois possas então governar a nau e falar-nos da lei do progresso. Tony, a audiência é tua. Obrigado. Senhor da vida, nosso objetivo na vida é o aprimoramento, o avanço moral e intelectual. Tudo isso não é possível sem a lei do progresso que sua vontade conduz em toda a sua criação. Por isso,
Pai de todos, pedimos que ilumine nosso entendimento e o de nossa companheira Filomena, para que seus ensinamentos penetrem não apenas em nossas mentes, mas também em nossos corações. Pedimos também força e ajuda espiritual para o enfrentamento das provas, as provações, expiações que todos temos que enfrentar. E reconhecendo nossa inferioridade por pertencer a este mundo imperfeito, mundo de expiação e prova, suplicamos-te, Senhor, que nos ajude a seguir o seu impulso no serviço do bem e do amor ao próximo, através do serviço e da caridade para com nossos semelhantes. Que assim seja. Muito obrigado, querido Tony, por esta linda manobra de desatracação da nossa nau e colocá-la então agora nestas águas tranquilas da fraternidade, da Irmandade Espírita. E então concedemos agora o leme, a navegação, o governo da nau à nossa querida amiga Filomena. Filomena, a audiência é a tua. Muito obrigada. Olha a responsabilidade, João, com esta nau a meu cargo. Muito obrigada a todos. Renovo as minhas saudações a quem está aqui connosco a assistir, aos companheiros que estão aqui também neste trabalho. Agradecer a oportunidade de poder falar do Espiritismo, o que muito me honra, porque é uma honra conhecer o Espiritismo e estudá-lo. Poder levá-lo a outros pelo bem que ele nos faz, pela importância que ele tem na nossa vida, também é uma honra imensa. E que Jesus nos ajude a todos para que possamos sair daqui com o coração pleno da certeza de que o Espiritismo é o conforto, o consolo, a instrução das nossas vidas, do nosso processo evolutivo, particularmente nesta existência em que nos encontramos enquanto espíritos de terceira ordem, num planeta de provas e expiações. E que Deus me ajude a honrar este momento em que irei falar de uma lei moral tão importante quanto é a lei do progresso. A lei do progresso que, no fundo, se bem refletirmos, ela traduz a história da humanidade, porque aquilo que aqui vou trazer-vos é apenas um breve apontamento, que eu penso que ficaria bastante feliz se ele servisse para que todos sentissem vontade de conhecer a lei do progresso integralmente. Não caberia, num espaço de um programa, trazê-la aqui, não só pela sua grandeza, mas também porque, às vezes, Allan Kardec brinda-nos com momentos em que uma simples expressão, ainda que muito curta, dá para refletirmos durante longo tempo. E eu tenho a certeza que os companheiros que aqui estão, que pertencem e que integram também a nau em que estamos todos neste momento, também sentem o mesmo do que eu. Por isso, vai ser apenas um pequeno apontamento, mas que ele sirva para nos fazer sentir a importância desta lei. Então vamos recuar. Em 18 de abril de 1857, em Paris, era publicado o Livro dos Espíritos, a primeira das 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Esta obra foi seguida de Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Contudo, Allan Kardec não se ficou por estas obras, publicou outras, mas vamos apenas ficar aqui por este curto resumo com estas 5 consideradas as fundamentais, se bem que, e se me permitem, pessoalmente eu não considero nenhuma das outras obras que ele publicou relacionadas com a doutrina espírita menos importantes. Estas reúnem tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, as outras ajudam-nos a percebê-la e ampliam, porque seria impossível e porque o tempo também foi passando e Allan Kardec quis deixar-nos, e agora concretamente na Revista Espírita, tudo aquilo que aqui já não coube, mas que amplia e reforça
tudo aquilo que estas 5 obras ditas fundamentais nos trazem. Por isso, o Livro dos Espíritos, esta primeira obra publicada, está dividida em 6 partes. A introdução, a primeira, segunda, terceira, quarta partes e depois com a conclusão. Qualquer uma destas 6 partes são necessárias para bem entendermos o Livro dos Espíritos, nenhuma é dispensável, porque são de uma riqueza extraordinária. Depois, olhando cada uma delas, a primeira parte, as causas primárias, é depois ampliada na última destas 5 obras que referi, a Gênese. Relativamente à segunda parte desta obra, Mundo Espírita ou dos Espíritos, ele é ampliada no Livro dos Médiuns. Quanto à terceira parte, Leis Morais, de que iremos falar hoje, ela é ampliada na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra publicada. E a quarta parte, Esperanças e Consolações, vem depois ampliada na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra esta que é a quarta obra das 5 que aqui temos referido. Mas hoje vamos ficar pelo Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós temos na terceira parte, como foi referido, toda esta parte dedicada às leis morais. Compreende as questões 614 a 919A. Parte esta que, como eu disse há pouco, é desenvolvida em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos começar exatamente por ver o que nos é dito na questão 614 desta obra. Lei divina ou natural? E Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: que se deve entender por lei natural? E a resposta é muito clara. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dele se afasta. Então, sucintamente, tudo aquilo que hoje nos faz sofrer, tudo aquilo que mais à frente poderá vir a fazer-nos sofrer, em tudo isso encontramos sempre, lendo aquilo que é a lei de Deus que vem gravada na nossa consciência quando fomos criados simples e ignorantes por Deus, é aí que nós vamos encontrar, nessa lei, as causas dos nossos sofrimentos. Porque, como aqui nos é dito na questão 614, é quando nós nos afastamos do seu cumprimento que nós criamos a infelicidade. O que significa que, sendo a reencarnação um processo de evolução do espírito, nós estamos neste momento numa existência terrena em que estamos a ter a oportunidade de vencer não só as dificuldades que trouxemos a este momento da nossa vida para serem vencidas, mas também temos a oportunidade de, conhecendo aquilo que nos é dito pela doutrina espírita, aquilo que o Evangelho nos diz, de não criarmos mais infelicidades para o nosso futuro. Podemos olhar para trás e pensar assim: mas antes eu não sabia, mas agora sabemos. Então, se sabemos, vamos agarrar nos instrumentos que Deus colocou nesta encarnação à nossa disposição e vamos usá-los em nosso benefício. E quando o fizermos, estamos a beneficiar toda a humanidade à nossa volta, porquanto nós influenciamos e contribuímos para o avanço do próprio mundo, do planeta em que estamos, mas também influenciamos todos aqueles que estão na nossa esfera de influências. E não são só os encarnados, são também os desencarnados, porque nós nunca estamos sós e tudo aquilo que nós fazemos é também mensagem para aqueles que, embora já fora do corpo físico, estão connosco. Continuando, na questão 648, com o subtítulo Divisão da Lei Natural, portanto, acabámos de ver o que é a lei natural. Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade, sendo que esta última é uma única lei: justiça, amor e caridade.
E a resposta dos espíritos é esta divisão da lei de Deus em 10 partes, é a de Moisés, e pode abranger todas as circunstâncias da vida. A última lei, ou seja, justiça, amor e caridade, é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque resume todas as outras. Daqui decorremos que, se nós quisermos encontrar um resumo de todas as outras leis, nós vamos encontrá-lo na lei de justiça, amor e caridade. Porque nós clamamos por justiça, nós clamamos por amor, mas esta lei remete-nos também para o princípio da caridade, que o Espiritismo explica de forma única e compreensível, fazendo-nos distinguir o que é verdadeiramente a caridade daquilo que ela pode parecer não o sendo. Por isso, também aqui, as respostas são claras. Mas vamos agora então ver estas leis morais que são aqui elencadas. A primeira é a lei de adoração, a segunda, a lei do trabalho, a terceira, a lei de reprodução, a quarta, a lei de conservação, a quinta, a lei de destruição, a sexta, a lei de sociedade, a sétima, a lei do progresso, que é aquela de que iremos aqui trazer um breve apontamento hoje, a oitava, a lei de igualdade, a nona, a lei de liberdade e, finalmente, décima lei moral, lei de justiça, amor e caridade. Então, estas 10 leis refletem as nossas obrigações, nós que aqui estamos agora nesta experiência terrena. As leis de adoração e trabalho refletem as nossas obrigações perante Deus. As leis de reprodução, conservação e distribuição representam os nossos deveres perante nós mesmos. E as leis de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade representam as nossas obrigações para com o próximo. Por isso, estão aqui contempladas todas as relações que nós estabelecemos durante a nossa presente existência. Hoje vamos abordar, como foi dito desde o início, de forma sucinta a lei de progresso, ou seja, a sétima lei moral, e ela corresponde ao capítulo 8 desta terceira parte da obra O Livro dos Espíritos. Esta lei está dividida nos seguintes subtemas: estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e, finalmente, influência do espiritismo no progresso. Abrange as questões 776 a 802 do Livro dos Espíritos. E, ao longo deste percurso feito entre a questão 776, e 802 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber o que nos foi trazido da espiritualidade superior e que Allan Kardec colocou nos nossos corações, nas nossas mãos, nas nossas vidas, relativamente ao progresso que é a lei. Então, vamos começar por observar o que nos é dito relativamente ao estado de natureza. E na questão 776, pergunta a Allan Kardec: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E a resposta é não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, porquanto, parênteses meu, ele é primitivo. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Portanto, estamos a falar de algo diferente. A civilização é incompatível com o estado de natureza, uma vez que o estado de natureza é o estado primitivo. Por sua vez, a lei natural é o contributo para o progresso da humanidade. Depois, na questão 778, Allan Kardec pergunta: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Esta é uma questão que muitas vezes alguns colocam. Será que nós, fruto das dificuldades evolutivas que apresentamos, será que decorrente até dos recorrentes erros que temos relativamente à nossa evolução moral, será que pode acontecer uma situação destas? Poderá haver um retrocesso? E a resposta também é muito clara: não.
O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado da infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que pode retrogradar à sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Moralmente, nós podemos não conseguir evoluir, e já vamos falar nisso mais à frente, mas a lei do progresso é lei. E nós todos estamos submetidos à lei do progresso. Depois, no tema Marcha do Progresso, que é um dos subtemas que aqui nos são trazidos, na questão 780, Allan Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Nós podemos ter muito conhecimento, grandes capacidades intelectuais, mas elas não bastam para a nossa evolução moral. O que fazemos nós com os recursos da inteligência de que dispomos? É uma questão que nós devemos colocar a nós mesmos todos os dias, ou pelo menos nem que seja de dias a dias, porque alguns não têm capacidades intelectuais nesta existência, não poderão fazer uso do livre-arbítrio, e nós podemos. Então nós que podemos, temos que ser mais exigentes com aquilo que estamos a fazer com as nossas capacidades intelectuais. E porque já sabemos que o objetivo da encarnação é a nossa evolução espiritual, o que significa a nossa evolução moral, nós temos que começar a tentar aproximar tudo aquilo que intelectualmente conseguimos fazer, todas as nossas capacidades intelectuais, e aproximá-las também da grande vontade e da certeza de que ela poderá contribuir para a nossa evolução moral. É uma questão de utilizarmos para o bem ou nem tanto. Mas, às vezes, não agir bem significa construir o mal. Por isso, não nos basta não fazer o mal. É necessário fazermos o bem. Daí, o uso das nossas capacidades intelectuais ser tão importante nessa construção individual e também a construção coletiva com o nosso contributo para esse avanço que a humanidade faz. Depois esta questão tem uma alínea A, como acontece frequentemente, quem conhece o Livro dos Espíritos sabe que muitas vezes há questões que estão depois também prolongadas por alíneas. E a pergunta que Allan Kardec aqui coloca é: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Então, como é que, havendo a capacidade intelectual, havendo essa possibilidade, como é que com eles chegamos ao progresso moral? E Allan Kardec tem uma resposta extraordinária que nos traz: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. No dia em que o nosso livre-arbítrio for norteado pelos princípios morais que o Evangelho nos traz, nós vamos conseguir vencer-nos a nós mesmos. E nós precisamos de ter essa vitória. Vamos imaginar o que será um dia nós, quando regressarmos à erraticidade após terminarmos esta encarnação e tivermos o reencontro com aqueles que nos amam e já lá estão, com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo da guarda, e quando formos fazer, assim, uma retrospectiva daquilo que foram os dias, os anos, todo o tempo que aqui estivemos, e nós sentirmos que conseguimos vencer dificuldades que trazíamos, exatamente porque conseguimos fazer esta ligação imensa, que é utilizar os recursos intelectuais para o nosso crescimento moral, colocando o nosso livre-arbítrio como o piloto que nos norteia e que nos liga ao Evangelho, aos princípios que devem nortear a nossa existência. Bom, na linha B da mesma questão, a questão também é importante, como é nesse caso que muitas vezes sucede, serem os povos mais esclarecidos os mais pervertidos. Como é que nós conseguimos perceber que às vezes povos que têm uma evolução intelectual, científica até bastante grande, porque uma está ligada à outra, e depois há uma perversão completa nos seus valores.
E a resposta que nos é dada pelos Espíritos também é sábia, como sempre. O progresso completo constitui o objetivo, ou seja, moral e intelectualmente. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral que vem explicado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no seu item 4, da seguinte forma: sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, independe da idade e do grau de instrução e é peculiar no desenvolvimento do espírito encarnado. Então, o senso moral é a sensibilidade a que se pode chamar maturidade. Portanto, é com o desenvolvimento do senso moral que o atingiremos. Prossegue Allan Kardec. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para praticar o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Por isso, a nossa busca deve ser exatamente encontrarmos o ponto de equilíbrio entre estas duas imensas capacidades de que viemos dotados. A nossa capacidade de agirmos pela inteligência, mas também de agirmos pela moralidade. No dia em que ambas crescerem e se equilibrarem, nós estamos a fazer um percurso maravilhoso rumo a Jesus, que nos foi dado também no Livro dos Espíritos como guia e modelo da humanidade. Esse será o momento em que nós nos aproximamos desses exemplos que tantas vezes trazemos à nossa memória, ao nosso coração, que não nos cansamos de ler. Por exemplo, nos momentos difíceis da nossa existência, nós pensamos: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? E aí nós vamos em busca dessas lições e vamos buscar o que está lá que possa servir-nos de modelo orientador, ali também consolador. Por isso, é o percurso que nós estamos aqui a fazer. É um dia essas lições estarem tão dentro do nosso coração que naturalmente nós vamos vivê-las nas circunstâncias que ocorrem. Nós vamos ser isso, vamos ser a vitória do bem dentro de um percurso em que, embora tenhamos tido muitas falhas, mas resolvemos mudar a nossa história. E prossegue na questão 781, perguntando a Allan Kardec à espiritualidade superior: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Às vezes parece-nos. Nós às vezes sentimos que a ação do homem está a paralisar aquilo que nós queríamos que fosse a evolução, principalmente a evolução moral. E a resposta dos espíritos é não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Nós constituímos muitas vezes um grande embaraço a que o progresso aconteça mais rapidamente. Mas nada pode ter o progresso, porque ele está nas mãos de Deus e a lei. E depois Allan Kardec, em comentário à questão 781A, ainda nos deixa aqui mais um apontamento que eu aqui vou trazer em excerto. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. O que são as leis humanas? São as leis feitas pelos homens que, como todos nós, são imperfeitos moralmente. O que significa que as leis que regem os destinos dos homens aqui na Terra, sendo por eles criadas, são também apenas tendo em vista os fins materiais da existência física e sendo feitas por aqueles que também, tal como nós, são falíveis, elas próprias encerram essa falência que todos nós conhecemos, basta olharmos pelo mundo fora, porque adaptado a cada local, a cada sociedade, nós encontramos diferentes leis, enquanto que a lei que Deus destina aos nossos corações é única, inabalável e imutável. Também aí nós vemos como é volátil a capacidade dos homens de apreciarem a vida, de apreciarem os valores, e como a nossa vida moral tem que ser entendida, e até em termos de justiça, muito para além daquilo que a justiça humana nos diz, porque pela justiça dos homens nós podemos ter a possibilidade de fazer isto ou aquilo e ser apenas punidos quando fazemos uma ou outra coisa qualquer. Mas e como é perante Deus?
Precisamos de aproximar-nos muito mais daquilo que é a justiça perante Deus, e aí nós vamos também levar aos homens uma lição de Deus sem palavras, pelos nossos próprios atos. E continuando, diz-nos Allan Kardec neste comentário, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto as suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Ora, nós, quando olhamos as leis terrenas, olhamos que são feitas à medida dos interesses, de vários interesses, de um grupo, de um país, de uma sociedade. A lei de Deus, não. A lei de Deus destina-se a ser válida para todos e qualquer um de nós, e ela é indistintamente a mesma. Daí nós muitas vezes sentirmos o choque de medidas que são tomadas ou no país onde vivemos ou noutro país, não importa. Nós que já conhecemos o Evangelho, que já conhecemos a doutrina espírita, ainda nos sentimos mais chocados, mas não precisamos de perder a esperança, porque no âmbito do nosso livre-arbítrio nós podemos, independentemente daquilo que a sociedade diz, e desde que não entremos em rota de colisão com ela, porque temos deveres de cidadania e precisamos de cumprir a lei, mas, dizia eu, no nosso coração e na nossa esfera de ação e de interferência, nós podemos e devemos sempre agir de acordo com aquilo que sabemos que é certo, porque aí nós estamos, em primeiro lugar, a beneficiar-nos a nós mesmos e depois, de seguida, estamos a beneficiar todos aqueles que estão à nossa volta. E já atrás eu referi novamente este aspecto, mas não tínhamos dúvidas, nós influenciamos todos os que estão à nossa volta, porque as nossas atitudes, as nossas decisões, elas falam muito mais do que tudo aquilo que dizemos. A minha vida pessoal fala muito mais de mim do que aquilo que eu estarei aqui a dizer-vos, que estou a transmitir-vos o conhecimento da doutrina espírita. Importa quem eu sou na minha vida privada. Como é que eu ajo quando estou sozinha ou quando sou surpreendida com uma situação qualquer que eu não esperava, em que às vezes o desafio dos meus limites são colocados à prova. É aí que se vê como é que eu, e quando eu falo de mim, falo de todos nós, quem nós estamos. E é essa história que nós temos que alterar. Por isso estamos aqui todos, nesta noite de quarta-feira, também a refletir juntos, para juntos podermos começar, continuar ou acentuar este caminho que estamos a fazer. Bom, e continuando, porque o tempo não para e daqui a pouco o João está a dizer-me que eu esgotei o tempo e eu queria chegar ao fim da lei do progresso. A questão 783 diz-nos: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta é: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, ou seja, sem que haja uma ação do homem. É quando o homem se demite de agir a favor da marcha do progresso. Mas depois dizem também os espíritos: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita-o de tempos a tempos a um abalo físico-moral que o transforma. A dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É assim que começa o item da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo. E a dor é enviada quando é necessária. Ou é necessária muitas vezes para nos ajudar a refletir e a mudar de caminho. Então, às vezes, perante um abalo físico ou moral, nós precisamos de pensar. E precisamos verdadeiramente de refletir acerca do que me conduziu a esta situação. Ou, se for uma situação de âmbito coletivo, o que nos conduziu a esta situação. O que é que estivemos a fazer de errado que fez com que isto acontecesse? Por isso, é com os abalos, é com a dor, que às vezes nós paramos e, refletindo, conseguimos mudar de rota. E na questão 785, pergunta Allan Kardec também qual é o maior obstáculo ao progresso.
E a resposta é conhecida de muitos de nós, porque esta é a grande batalha íntima que nós estamos a fazer aqui na Terra: o orgulho e o egoísmo. E prossegue, refirma ao progresso moral, porque o intelectual efetua-se sempre. Por isso muitos crescem em conhecimento, e muitos intelectualmente são grandes, mas moralmente continuam mergulhados no orgulho, no egoísmo, ou seja, no interesse pessoal. E daí a dificuldade em fazer com que haja um equilíbrio entre estas duas forças tão grandes que, quando estiverem equilibradas, vão gerar o equilíbrio do planeta, o equilíbrio de todos nós. E em comentário à questão 785, Allan Kardec fala-nos novamente desta temática, dizendo-nos: há duas espécies de progresso que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos, por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. O contributo que Allan Kardec dá nestes comentários, que coloca nesta e noutras obras, mas hoje estamos a falar do Livro dos Espíritos concretamente, eles enriquecem imenso os conteúdos que foram inseridos nas questões. Às vezes nós ali conseguimos perceber que é alguém, um espírito grande, que fez todo este trabalho e que deste próprio trabalho extraiu as suas próprias reflexões, partilhando-as connosco. Prosseguindo, vamos para o título, o subtítulo: Povos Degenerados. Na questão 786 é-nos dito: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Ora, neste caso, o progresso, e acontece, nós sabemos de situações de povos em que houve abalos, mas ainda assim a leitura que os povos fizeram foi de maior violência, maior destruição. E a resposta que nos é dada é: quando a tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cómoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Entendamos, às vezes, as situações que são difíceis de entendimento para nós e olhemos sempre com confiança em Deus, porque mais à frente, poderá não ser nesta encarnação, poderá ser noutra, nós vamos perceber porque é que, às vezes, precisamos de mergulhar na dor, seja ela a nível individual, seja ela a nível coletivo, para depois nos reerguermos. Confiemos, façamos a nossa parte, mas confiemos, porque, de facto, estas situações é um pouco algo que está a ameaçar a ruína e que tem que ser demolido para ser construído de forma sólida e cómoda. Assim é a nossa construção íntima também, quando descobrimos que há coisas em nós que têm que ser demolidas para serem reconstruídas. Prossegue na questão 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? E a resposta é: uma nação única não, seria impossível, visto que a diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda a parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Ora, nós sabemos que o próprio planeta encerra, até em condições climáticas, características completamente diferentes de uns para outros locais. Portanto, nunca poderia ser tudo igual, porque aí sim seria uma desigualdade. Tudo tem que ser adaptado às circunstâncias. Nós também, nas nossas vidas, adaptamos-nos consoante onde quer que estejamos, ao clima que estamos a viver. Se estivermos no verão,
vivemos de uma forma, se estivermos no inverno, vivemos de outra. Então, se fosse tudo exatamente da mesma forma, alguns estariam sempre em posições de desconforto para que outros estivessem em posição de conforto, mas isto gerado por uma decisão que iria transformar-nos a todos numa nação única, ou seja, regida por princípios únicos, e nós somos todos diferentes. Completamos-nos todos uns com os outros, e no dia em que nós aprendermos a cooperar, isso ainda acontecerá muito mais. As nossas capacidades para cooperar são muito mais grandes, são maiores do que aquelas que nós utilizamos quantas vezes para divergir e para discutir. Prossegue então, a humanidade progride por meio de indivíduos que pouco a pouco se melhoram e esclarecem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e em alguns anos fazem-na adiantar-se de muitos séculos. São os despertadores que Deus envia ao mundo. Jesus esteve aqui, dividiu o tempo, mas não faz parte da história. No entanto, o tempo está dividido antes e depois de Cristo. Nos compêndios de história, Jesus não está presente, mas ele está presente dividindo o tempo, mas também dividindo o roteiro das nossas vidas. O que é certo é que a sua autoridade moral é para nós uma referência imensa. E quando nós queremos ir buscar um exemplo grandioso relativamente a qualquer atitude do dia a dia, e como há pouco foi referido e recorremos a Jesus, nós vamos ver que é possível aqui na Terra viver como vivem os da Terra, mas tendo em consideração que nós não somos daqui, somos espíritos em evolução e que precisamos de nos tornar melhores. Portanto, ainda continuando, o progresso dos povos realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Por isso, quando nós sentimos que uma nação evolui intelectualmente, nós precisamos também de pensar que aquela nação que tem essa capacidade vai conseguir também ter igual evolução moral, alguns no tempo. Mas às vezes o materialismo vem confundir esta marcha. Confundir porque muitas vezes o progresso, a capacidade intelectual acaba por acentuar a sensação de que não há necessidade de moralmente evoluir, porque é o dinheiro e tudo aquilo que a vida material dá e seduz a fazer com que os homens sintam que estão plenos, que não necessitam de mais nada. E esse equívoco só vem depois quando, pelas sucessivas reencarnações, nós percebemos que há outras circunstâncias. Quando somos confrontados com outros palcos de vida em que, por exemplo, estamos na miséria, e aí nós somos obrigados, quantas vezes, a virar-nos para Deus e a perceber que é no nosso íntimo que nós vamos construir a nossa paz e que nada, mas mesmo nada exterior, pode dar-nos mais do que conforto. Felicidade não dá, certamente. A felicidade é no nosso íntimo. Por isso, muitos materialmente são ricos e têm um vazio que não conseguem preencher. No dia em que eles descobrirem Deus, no dia em que eles colocarem Deus a preencher esse vazio, eles vão emergir de si mesmos e vão revelar tudo aquilo que têm lá dentro de bom e que Deus colocou dentro de cada um de nós. Por isso, nós temos que ter um entendimento maior acerca desta condição e temos que ter a certeza também, porque nos é dito pelo Livro dos Espíritos, que ninguém fica deserdado do progresso. Todos estamos submetidos a esta lei e ela é uma vitória para todos nós. Continuando, vamos para a civilização, que é outro título, em que é perguntado na questão 790A, será racional condenar-se a civilização? Que às vezes há tendência para se dizer assim, porque é a civilização que está a causar estes danos. Não, não é a civilização. E a resposta que vem dos espíritos é clara: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. A civilização é a obra de Deus, é permitida por Ele, para que avancemos, mas os abusos são feitos por nós.
Por que indícios, pergunta a questão 793, se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-los-eis pelo desenvolvimento moral. Cá está, é sempre pela vida moral que nós vamos seguir mais à frente. E no item seguinte, progresso da legislação humana, a questão que é colocada com o número 794, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? É uma questão também muitos colocam. Se os homens já tivessem capacidade, ou pelo menos grupos tivessem capacidade para viver apenas com as leis naturais, será que a sociedade podia reger-se por ela? E a resposta poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem as suas exigências e são-lhes necessárias leis especiais. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Vem depois na questão 796. E dizem-nos os espíritos, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. E vejam, até com leis severas, aparentemente severas, ainda assim nós não conseguimos, nós, humanidade, não conseguimos deixar de falir moralmente. E às vezes só não fazemos o erro porque temos medo das consequências, o que significa que dentro de nós continuamos a sentir vontade de fazê-lo. E um dia vamos mudar, um dia naturalmente nós não vamos sequer pensar no mal. Nós vamos ter vontade naturalmente de fazer o bem, independentemente das consequências, porque aí já conheceremos qual é a consequência, é o nosso aperfeiçoamento. E finalmente o último tópico, o último tema desta lei do progresso, dizer-vos também aqui ainda só um aspecto importante que me escapou e peço imensa desculpa, em que Allan Kardec termina dizendo que só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Por isso, quando nós educamos os nossos filhos, devemos dotá-los de princípios morais para que eles possam ser contributos para este tempo que um dia chegará. Influência do espiritismo no progresso. Questão 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo é a resposta, que é uma das chagas da humanidade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. E a questão que aqui coloco é: onde estão os nossos verdadeiros interesses? Quais são? Um dia nós vamos deparar-nos com a circunstância de percebermos que o nosso maior interesse deve ser exatamente a nossa vida moral. Porque quando nós desencarnarmos, é com ela que nós vamos ter que caminhar. Quando desencarnarmos, tudo aquilo por que lutámos, porque discutimos, porque trabalhámos excessivamente, tudo aquilo que deixámos por fazer materialmente falando, fica cá. Não acrescento a nada. Bem pelo contrário, às vezes envolvemos-nos numa luta tão desesperada e tão sem sentido que na busca de tudo o que materialmente o mundo nos oferece, nós perdemos-nos moralmente. Precisamos de ter os pés bem assentes para percebermos onde nos colocamos. E precisamos de saber exatamente o que estamos a fazer aqui. E se fizermos isso frequentemente, vamos com mais facilidade retornar sempre ao ponto de onde não podemos sair, que é do nosso percurso evolutivo. Na questão 800, Allan Kardec pergunta: não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? E a resposta é: conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer as possa transformar como por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os velhos hábitos. Esse é também o nosso papel aqui. A modificação dos nossos hábitos vai possibilitar que outros percebam que se pode viver de forma diferente daquela que vivíamos e que alguns ainda vivem. E prossegue dizendo que a cada geração uma parte do véu se dissipa. O espiritismo veio para rasgá-lo de alto a baixo, mas enquanto espera, conseguisse ele unicamente corrigir num único homem um único defeito que fosse e já haveria dado um passo. Vejam como
Deus coloca em nós uma esperança imensa e também espera de nós tanto. O Espiritismo, tocando o nosso coração, pode fazer este movimento, mas depende apenas de nós. Nós estamos aqui a atravessar um tempo, uma existência terrena. E precisamos de perceber que podemos ser este contributo. Podemos ser aquele a quem o Espiritismo veio tocar, explicando que o seu papel é importante, não só para a sua área pessoal, para as suas conquistas íntimas, mas também para que o percurso da humanidade possa seguir cada dia mais firme e cada dia mais forte. Bom, e queria terminar com Leon Denis. Eu sei que já estou no tempo, mas é muito rápido. João e companheiros. Queria terminar com uma citação de uma obra de Leon Denis. Eu gosto imenso de Leon Denis e Leon Denis é inspirador para todos nós. E quando penso em Leon Denis, penso muito no quanto deve ter sido importante para ele ter convivido com Allan Kardec. Deve ter sido extraordinário. Diz-nos ele: dirigi incessantemente o vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. E é na obra As Potências da Alma que Leon Denis nos traz esta passagem que me pareceu que tinha muito a ver com o momento que nós atravessamos na presente existência e no contributo que estamos aqui a ter. Direi mais, na abençoada oportunidade que estamos a ter de contribuir, não só para o nosso futuro, mas também para o progresso de toda a humanidade. Paz para todos, que Jesus nos abençoe e devolvo a palavra e devolvo a condução da nau aos companheiros, particularmente ao João, para que sejam eles agora, já cansados de me ouvir certamente, porque eu falei bastante, mas para eles prosseguirem com o nosso caminho. Muito obrigada a todos. Parabéns, Filomena. É o que nos apraz dizer de início. Foi uma maravilhosa dissertação, bastante reflexiva e bastante ligada aos tempos atuais. Tentaste fazer uma aplicação desta lei importante que rege a todos nós, está na natureza, não é? O progresso com os tempos que vamos experimentando. E eu só, se me permite, só ousava apenas apanhar a embalagem que tu colocaste de incentivar-nos a todos ao progresso. Estamos aqui todos para progredir, para trazer um complemento sobre estas questões e dentro do Espiritismo, focando-nos agora, progredir também dentro do Espiritismo. Progredir é filosofar, é o amor ao saber, é gostar do saber. E dizia Platão que o amor ao saber é a busca contínua do conhecimento. Ele depois dizia que o conhecimento é a busca contínua da verdade. Portanto, então, quer dizer, o homem está... Um sintoma do seu progresso é exatamente ele mudar de velhas verdades para novas verdades. Como dizia um escritor que nasceu 3 anos depois de Kardec ter falecido, mas também francês, Marcel Proust. Ele dizia uma coisa muito interessante, que é a verdadeira viagem da descoberta não é propriamente descobrir novas terras. No nosso século, então, praticamente está tudo descoberto. Mas antes, vê-las com novos olhos. E tu foste-nos abrindo os olhos para
alguns detalhes e relacionados com o tempo de hoje. E eu só queria também levar-nos a todos nesta viagem da redescoberta e centrada no espiritismo, na codificação fundamental, a estimulá-los aquilo que foi-nos estimulando a Filomena. No estudo do espiritismo, a Filomena chamou-nos a atenção logo de início que nós nos devemos focalizar na codificação fundamental. Ela propôs-nos algum trabalho de início, focando-se muito na essencial da fundamental, digamos assim. Mas, em boa verdade, nós que vamos para a comodidade, muitas vezes ficamos só com as ditas 5 obras, que são estas que vemos aqui embaixo, as de natureza básica. Na verdade, a codificação fundamental é bastante mais rica e bastante mais extensa. E quem o diz é Kardec. Kardec dilo neste catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, que é uma brochura que ele anexa ao último número da revista espírita que ele prepara em vida, que é o de abril de 1869. Ele é surpreendido pela morte a 31 de março e já tinha preparado o número de abril. E uma das coisas que vem a pensa é exatamente este catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. E o que é que o que é que se pode encontrar neste catálogo? Ele está dividido em 3 partes. E se vocês forem à primeira parte, é só descarregar da internet. Se vocês forem à primeira parte, vem logo dito codificação fundamental. Isto é, e tal como a Filomena nos dizia de princípio, está bem, estas 5 e tal dão-nos uma grande bagagem, mas atenção, Kardec escreveu muitas mais e é importante nós progredirmos, irmos também ver nessas. E Kardec aqui vem realmente no final da vida, do que se sabe historicamente, ele terá escrito 32 obras, em termos de títulos, e contando brochuras, mas realmente ele, no manancial daquelas obras todas que ele tinha escrito, ele, no final da vida, ele define o que é que desse grande conjunto ele considerava fundamental. Portanto, e não só as ditas essenciais, são as mais conhecidas do Pentateuco, são as de natureza básica, mas também, por exemplo, estas que vemos ali em cima, na primeira linha, aquelas 3 obras de iniciação, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, o resumo da lei dos fenómenos espíritas, e depois as outras estão ali ao lado, por exemplo, a Revista Espírita, que, em nossa opinião, é a coluna dorsal da codificação fundamental, é a obra mais extensa. Deve ter uma importância relevante, senão Kardec passou todos os anos da vida que dedicou à codificação espírita, passou todos os anos a publicar esta obra, deve ter importância. E tem-na realmente, é um manancial de conhecimento. Tudo o que nós encontramos nas outras 10, nós vemos lá aqui tratado. E com uma profundidade que nem sempre se vê retratada nas outras. E depois vemos aqui mais uma série de assuntos. Portanto, é de facto a obra mais extensa. Assume aquela forma de jornal, não é? Ele responsabiliza-se por 136 jornais mensais, mas depois ele vai agrupando aquilo ao final de cada ano nos volumes. Daí que, se nós formos contar em volumes a codificação fundamental, tal como a Kardec definiu, até podemos contar por 22. Porquê? Porque todas as outras 10, com exceção da Revista Espírita, são monovolúmicas. Mas a Revista Espírita, realmente, nós podemos encontrar depois subdividida em 12 volumes anuais. Então, 12 mais 10 dá 22 também. Portanto, depois temos a Viagem Espírita de 1862 e temos os caracteres da relação espírita. Portanto, queridos amigos, é riquíssima esta obra. Um convite ao progresso é irmos mais fundo também. O essencial, e nestas questões que aqui se falou hoje, do progresso e progredir moralmente,
que é o objetivo do Espiritismo. É para isso que o Espiritismo existe, como filosofia e como ciência. Claro que nos ajuda bastante nós conhecermos as obras de natureza básica, mas não devemos esquecer-nos das outras, quer das de iniciação. Importa muito conhecer as obras de iniciação, ajuda-nos a dirimir alguns problemas que vemos aparecer nas obras básicas e, claro, avançar ainda mais e referenciar ainda melhor as nossas verdades com as 3 obras especializadas, das quais salientava bastante a Revista Espírita. Querida Filomena, era só mais um desafio, reforçando o teu desafio que fizeste para o progresso, de darmos mais trabalho também aqui aos nossos espectadores e eles poderem também expandir os seus estudos, aprofundar as suas questões, essas questões das leis naturais, como tu muito bem referiste. Elas vão dar origem a uma obra da natureza básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai ser ainda mais envolvido, mas nós vemos reflexos dela, por exemplo, se forem ao Espiritismo na sua mais simples expressão, que é uma das obras de iniciação. O final dessa obra termina com aquela mensagem maravilhosa: fora da caridade não há salvação. Está ligado com as questões morais. Também nessa obra, por exemplo, nos fala das vertentes da caridade consoante Jesus a concebeu. E que depois nós vemos retratados. Isto é maravilhoso estudarmos assim o Espiritismo, desta forma sistémica, podendo ir a todas estas, pelo menos a todas estas 11 obras. Parabéns, Filomena, uma vez mais. Foi uma delícia, uma delícia. Eu agora ia desafiar o Érico, que já está aí ao teu lado, para ele também nos dar a sua opinião. Érico, por favor. Excelente a palestra, né? E a lei do progresso tem um papel fundamental no Livro dos Espíritos, né? Que é uma das 10 leis que Kardec e os Espíritos listam ali, né? E que depois se resume na lei de justiça, amor e caridade, né? E é interessante notar, né, como que a visão de Kardec de progresso, ele não era um progresso linear, né? O progresso era diferente para cada povo, né? Para cada região, né? Inclusive Kardec comenta também os povos degenerados, que seriam espíritos que migram, né, de espaço, e há uma decaída ali no lugar, né? Na época, a visão de um progresso linear era bem comum, né? Na filosofia, o positivismo, o Augusto Comte tinha essa filosofia, mas o espiritismo dá um caráter, né, mais racional a essa visão e aliando com o princípio da reencarnação, né? Então, o progresso geral ele é resultado do progresso individual de todos os espíritos, né, pela reencarnação, né? Então, é aquela questão que se fala sempre, né? A mudança vem primeiro de você, né, para ter resultado no coletivo, né? Então, a mudança vem das mudanças individuais. Então, essa visão do progresso no espiritismo é bem interessante e peculiar, né? E não só os espíritos progridem, como também o mundo, né? O mundo passa do mundo dos primitivos para mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração e depois para mundo feliz, né? Então, os espíritos também vão progredindo da mesma forma que os mundos, né? Vão passando de mundo para mundo. Esse progresso ele é incessante na natureza, né? Até o princípio inteligente, né? Nos animais também progride, né? Conforme é colocado no Livro dos Espíritos, e marcham conjuntamente para a lei geral. Então o progresso ocorre em tudo, tanto no mundo, no aspecto material, quanto no aspecto moral, né? Então a lei do progresso é uma lei fundamental, né, para entender o espiritismo, e que vem do princípio do livre-arbítrio, né? Nós progredimos conforme usarmos nosso livre-arbítrio para o caminho certo, né? Aí vamos progredir mais rapidamente. Mas enfim, eu queria agradecer a Filomena. Excelente a palestra. Muito obrigado, Érico, também por nos trazeres mais estas visões
a tal visão das velhas terras com novos olhos, também nos chamares a atenção para estes detalhes de não só menos importância. Realmente, esta tua visão sistémica da vida, depois da vida e antes da vida, é uma continuidade, digamos assim. E nós progredimos enquanto temos corpo, quando não temos corpo, quando estamos encarnados neste planeta, quando estamos encarnados noutro, ou já não precisamos cumprir encarnações, mas sempre progredindo, tal é a lei, não é? Tal é a lei. Como está referido no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Não é uma mensagem de Kardec, digamos, é dos amigos dele, mas é nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei, não é? Portanto, realmente, esta lei, porque é que ela é uma lei divina? Porque é que ela está na natureza? Porque exatamente, e a natureza inclui esta sequência de encarnações, porque abrange tudo, abrange todas as dimensões em que nós estagiamos. Muito obrigado, Érico, também. Vou pedir ao Tony Lledó agora também que nos dê a sua opinião. Tony, por favor. Parabéns, Filomena, excelente palestra. Não muito mais que dizer, porém, aproveitando o fato de você estar conosco, gostaria de fazer alguma pergunta. Kardec explica no item 783 que o progresso da humanidade é lento, mas que quando não vai longe o suficiente, Deus dá um choque para transformar aquele povo. O progresso depende apenas do homem no nível individual, ou o desenvolvimento e o progresso do mundo, o qual ele pertence, também tem sua influência? São progressos paralelos? Homem, planeta que se complementam, ou são progressos separados? O que você acha disso? Responde, João. Força, Filomena, por favor. Então, o que faz evoluir um planeta, o que faz essa transformação, no caso concreto do nosso, que neste momento é um planeta de provas e expiações, aquilo que vai levá-lo a um planeta regenerador será a nossa transformação moral. Então, quando os habitantes da Terra se transformarem moralmente, eles estão a contribuir com a sua evolução individual para a evolução do próprio planeta, que aí passará a ter a condição de um planeta mais elevado. Por isso, o progresso dos mundos vem sempre associado ao progresso individual dos seus habitantes, daqueles que em cada momento lá estão, o que significa que somos nós as alavancas desse mesmo progresso. No dia em que os homens quiserem e tomarem uma decisão firme e forte de fazer alavancar o planeta em que habitam, eles unidos conseguirão fazer essa transformação. Obviamente isso não se vai dar, e aliás é-nos dito isso aqui na lei, não se faz de um momento para o outro, mas aos poucos. Por isso a timidez dos bons, como também nos fala o Livro dos Espíritos, tem que ser rompida. Nós precisamos deixar de ser tímidos para praticar o bem e para transmitir o bem. E aí vão ser os nossos progressos individuais que vão funcionar como os catalisadores, aqueles que irão promover a transformação deste planeta. E isto acontece aqui, acontece em qualquer outro planeta. Somos nós, é através de nós. Não sei se respondi à sua pergunta, António. Não, muito bem, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado aos dois. Se me permitem, só sublinhando aquilo que vocês disseram, há ali uma pergunta que é 789 e eu ia-vos trazer a resposta, mais para os nossos telespectadores também, porque ajudam, porque vocês deram a resposta, mas em que faz-nos pensar uma coisa muito interessante. Reparai o que é que nos diz nessa pergunta.
Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente, morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal sorte que todos os dias elas aparecem e desaparecem. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação qualquer vestígio de seus antigos habitantes. De bárbara que era, a nação tornou-se civilizada. Quem progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles já morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e então será preciso admitir-se que os esforços despendidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém, de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Aqui vemos de uma forma gráfica quem é que progride. Progredimos todos, como vocês os dois referiram. E quem somos nós? Somos aqueles que estávamos mais atrasados noutra encarnação. Portanto, não é possível que tenham sido aqueles que nos precederam. Portanto, o progresso não ficou aí, porque esse já morreu, nunca mais viveu. Não é? Não pode ser os que chegam agora, porque nunca viveu antes. Então, e como é que se faz o progresso? Quer dizer, o progresso é trocar de verdade por verdade, não é? Portanto, temos uma verdade, mudamos para outra. Portanto, só a pluralidade das encarnações nos explica esta questão do progresso. Só trazer-vos esta reflexão, porque esta lei é maravilhosa, tem uma série de coisas que nos faz realmente pensar, e vocês tocaram agora aqui neste aspecto que vale a pena realmente trazermos à lição. Bom, ia pedir aqui ao António Soares para também nos dar a sua opinião. António? Então, uma excelente explanação doutrinária. Portanto, uma aula é que nós temos de nos habituar a ouvir com excelentes professores que vamos tendo aqui ao longo destas quartas-feiras, destas tertúlias. E esta excelente explanação faz-nos refletir bastante sobre as leis divinas, portanto, porque não basta apenas que nós nos inteiremos da lei divina, porque é necessário que nós a compreendamos, portanto, em todo o seu verdadeiro sentido, para que todos nós a possamos seguir. O progresso, tanto falou-se na lei do progresso, o progresso, para ser legítimo, portanto, não pode nunca abdicar da elevação moral do homem. Porque as conquistas da inteligência, portanto, embora sejam valiosas, como já foram demonstrados ao longo da história, ao longo dos tempos, sem a pureza dos sentimentos, elas conduzem muitas das vezes ao desvario e à destruição. Portanto, o progresso moral do homem, que decorre do progresso intelectual, pois que o homem acaba por entender melhor o certo e o errado, torna-o mais responsável pelos seus atos, no uso do seu livre-arbítrio, cada vez muito mais consciente. Eu vou aqui ler, no instante, aqui uma mensagem enviada pelo Espírito Jorge, e ela vem precisamente na Revista Espírita 1861, através do médium Sr. Sabot, de Bordeaux. E este Espírito Jorge, que era bispo de Périgueux, diz-nos o seguinte: venho dizer-vos que o progresso moral é o de mais útil aquisição, porque nos corrige as más inclinações e nos torna bons, caridosos
e devotados aos nossos irmãos. Contudo, o progresso intelectual é também útil ao nosso adiantamento, porque eleva a alma e faz-nos julgar mais corretamente as nossas ações, assim facilitando o progresso moral. Inicia-nos aos ensinos que Deus nos proporciona há séculos por intermédio de tantos homens de méritos diversos, que vieram sob todas as formas e em todas as línguas para nos dar a conhecer a verdade, e que não eram senão espíritos já adiantados, enviados por Deus para o desenvolvimento do entendimento humano. Mas na época em que viveis, a luz que iluminava apenas um pequeno número vai brilhar para todos. Trabalhai, pois, para compreenderdes a grandeza, o poder, a majestade, a justiça de Deus, para compreenderdes a sublime beleza de suas obras, para compreenderdes as magníficas recompensas concedidas aos bons e os castigos infligidos aos maus, para compreenderdes, enfim, que o único objetivo que deveis aspirar é o de vos aproximar dele. Portanto, o progresso é precisamente esse aí. O progresso moral é esse o essencial. É tanto que o homem progride, tanto o planeta progride mediante o avanço do progresso moral do homem, mediante a transformação do homem. Portanto, todos nós aspiramos esta transição planetária. Enquanto o homem não se transformar, o planeta não se transforma, continua igual, continua na mesma. Eu agora vou dar aqui só uma reflexão de uma pessoa muito que já não está entre nós já há muito tempo, mas que nos deixou, tanto lutou pela igualdade, pelos direitos, Martin Luther King. Disse ele assim: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas, graças a Deus, eu não sou mais quem era. É só, muito obrigada pela lição que nos trouxe, por essa aula maravilhosa, e esperemos que todos nós reflitamos verdadeiramente tanto naquilo que deve ser a transformação do homem. E para que isso possa acontecer, o progresso apenas só se vê com a transformação de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Adorei tu teres trazido este dito do Martin Luther King. É interessante. Realmente traz-nos... traz um resumo, é quase como aquela frase que está no epíteto de Kardec, no túmulo dele. Sim, mas engloba-se. Para mim, eu penso que se adapta muito aqui à lei do progresso que falamos hoje. Sem dúvida. Olha, mas ele não era espírita, pois não? Não. Pois, Jesus também não era. Ora, exatamente. Jesus também não era espírita, portanto, estamos no bom caminho, estamos no domínio da filosofia, não é verdade? Isso é que é o importante. O progresso moral não tem que ter cores, tem que realmente ser pelas obras, bem proceder. Até que não é necessário ser espírita para ser uma boa pessoa, para a nossa transformação. Basta seguir muito aquilo que foi dito aí, aquela lei que engloba todas as outras, aquela lei de amor, de justiça e caridade, ou de justiça, amor e caridade. Excelente, António. Muito obrigado. Bom, e agora os últimos são os primeiros. Temos aqui a nossa querida Ana. Vamos-lhe pedir a sua opinião também. Ana, por favor. Olha, foi muito bom, Filomena, obrigada por mais este momento de aprendizagem. Por isso é que é tão importante estes encontros, porque no conjunto aprendemos, porque nenhum de nós sabe tudo, mas um bocadinho de cada um faz com que possamos progredir nesta lei do progresso que hoje aqui falamos. E esta lei, ou as leis morais e as leis divinas, que nos regem desde sempre, são tão importantes e elas são
são as leis que realmente sempre nos conduziram, que elas foram divulgadas no tempo em que o homem as pôde compreender. E o progresso passa também por aí. Porque se elas fossem divulgadas em outros tempos, se calhar não teriam tanta importância como nós hoje conseguimos já dar a importância de vida e a necessidade de as pôr em prática, acima de tudo. Não basta conhecê-las, é necessário colocá-las em prática. Por isso a minha pergunta, indo um pouquinho à conversa que o João estava a dizer e o António Soares, e nós, já somos espíritas? É que também está essa questão. Nós podemos nos dizer que somos e que fazemos parte deste conhecimento, mas será que já somos? A cada dia nós nos podemos reformar, a cada dia nós podemos ir um pouco ao encontro deste conhecimento, mas se calhar há dias que estamos tão longe, nem que seja pelo pensamento. E esta lei do progresso é tão importante que ela é uma lei anterior, e como há pouco o Éric referiu, muito anterior à reencarnação, porque quando a lei da reencarnação entra em ação, já o ser está para ser espírito, e até lá houve toda uma evolução, houve todo um progresso do ser orgânico e não orgânico. Por isso esta lei é uma lei tão importante para todos nós, uma lei evolutiva, à medida de cada um, ao tempo de cada um, consoante a necessidade de cada um e a compreensão e a inteligência de cada um. E é nela que todos nós estamos a cada dia e a cada hora. E somos nós que a construímos, e somos nós que construímos este planeta e o nosso lar, e somos nós que construímos quem está à nossa volta, porque afinal de contas nós somos exemplo pelo bem e pelo mal. E este conhecimento já nos traz maior responsabilidade. E para terminar, indo só um pouco à lei de justiça, amor e caridade, esta lei que insere todas as outras, nós podemos compreender o amor que está implícito em todas estas leis divinas, que nós hoje já as temos como conhecimento, ainda não as temos intrínsecas em nós, mas já temos conhecimento delas, por isso também, como acabei de dizer, somos mais responsáveis. Mas esta lei de justiça, amor e caridade vê-nos, de alguma forma, revelar a bondade e a sabedoria das leis divinas. Sabendo nós que esta lei se resume todas as outras, porque Deus é amor. Deus é o Pai que não castiga, o Pai que não pune à primeira falta. Por isso é que elas são leis divinas, porque são sábias, justas. E é aqui que também entra a justiça divina. E esta justiça divina entra no ponto em que, sabendo nós, ou sabendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós ainda somos tão imperfeitos, mas perfectíveis, tão falíveis, que nos dá a cada dia e a cada hora a oportunidade de fazer o reparo das nossas faltas pela compreensão dessa necessidade e nunca pela imposição. E aqui é que está a justiça divina, que nada nos impõe e tudo é amor. Porque quando nós compreendermos a necessidade de pôr este amor em ação, esta compreensão da necessidade de aceitar o outro da forma como ele ainda é, porque eu antes ainda era assim também, ou se calhar fui pior, e hoje já tenho que ser mais benevolente, mais indulgente, tenho que perdoar de uma forma mais sábia, não da boca, mas sim de coração, e é precisamente, são estas leis, e é este conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que custa, é difícil, ainda não estão em nós, mas nós para lá caminhamos. Por isso é que nós, este conhecimento faz de nós o exemplo para os outros. E nós, se quisermos no nosso dia-a-dia, e podemos ver o nosso antes e o nosso agora, também compreendemos que essa lei do progresso já está em nós, porque nós já conseguimos compreender. Eu há 10 anos era capaz de ter uma posição em determinados assuntos e achava que era válido, e hoje, com este conhecimento, há assuntos que eu reflito e digo, não, afinal de contas eu estava errada. Então eu estou a evoluir. Eu estou a evoluir pela razão, pelaquela fé raciocinada que também a doutrina espírita nos fala. E isto é que faz de nós pessoas melhores a cada dia. E oxalá que nós possamos um dia
ver este conhecimento, não é que nós queiramos que os outros sejam espíritas, mas sim que este conhecimento possa chegar, estas leis divinas possam chegar a todos, para que todos no conjunto possamos, a cada dia e a cada hora, fazer um pouco melhor. É certo que se já tivesse tudo bem, já não estávamos neste planeta, estaríamos noutro. Mas se ainda estamos, então é porque é necessário ainda estar. Então, se é necessário estar, fazemos a nossa parte, façamos a nossa parte, como a Filomena disse. E só fazendo a nossa parte é que nós podemos ir ao encontro também da nossa missão, do porquê da nossa reencarnação. E a dor, como a Filomena há pouco falou, faz parte, ainda faz parte de nós. Porque é ela que nos impulsiona para, não digo para o bem, mas ela que nos impulsiona para a nossa reforma íntima e para nós mudarmos o nosso caminho. Nem sempre a compreendemos dessa forma, porque há dor e dor, mas é realmente Deus ou a inteligência suprema também nos faculta pela dor essa possibilidade do progresso e da nossa reforma íntima para irmos ao encontro do nosso caminho. E o nosso caminho é só um, é a evolução. E a evolução faz pela lei do progresso e com todas as leis que estão associadas e que fazem parte de nós. Por isso, Filomena, o meu bem-aja, por mais uma vez, trazer-nos a lei do progresso, que nunca é demais, porque mesmo que nós todas as semanas ouvíssemos uma palestra sobre a lei do progresso, mesmo assim, seria ela sempre necessária, porque é sempre bom podermos apreender e interiorizar estas leis que nos regem, as leis divinas, a todos, desde sempre, desde o primeiro momento. Por isso, Filomena, o meu bem-aja. Tudo de bom. Muito obrigado, Ana. Excelente ter-nos recordado a marcha do progresso. De alguma forma, eu olhando, escutando, estava-me a fazer lembrar da marcha do progresso que a Filomena tão bem explicou. E que realmente tem aquelas duas fases, né? Tem a fase, primeiro sempre, o progresso intelectual e só depois o moral. Como temos um bocadinho de tempo, se me permitis, eu até voltámos um bocadinho atrás naquilo que já a Filomena tinha falado e olhando para aquela pergunta que é a 780 e que fala da marcha do progresso, gostaria de também contribuir com esta questão. Reparai o que é que nos diz essa pergunta. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só atinge gradualmente. É interessante este fraseado que corresponde ao ensino dos espíritos que Kardec recolheu pelo método do controle universal do ensino dos espíritos. Reparai como ele nos... tem aqui uns detalhes muito interessantes. Faz-nos, de facto, compreender que o progresso moral é o objetivo final. E aqui o espiritismo ajuda muito. Mas tem que ser à custa do progresso intelectual primeiro. O bem e o mal, só conhecer o bem e o mal não representa progresso moral nenhum. Como é que se reconhece o bem e o mal? Conhece o bem e o mal com a nossa inteligência, comparando A com B. Por isso é que nós, para chegarmos ao progresso moral, tarda o seu tempo, porque primeiro temos que progredir intelectualmente, dizer, temos que arranjar soluções para um problema. Põe-se-nos um problema à nossa frente. Ora, se nós só tivermos uma solução, executamos essa solução. Mas o que é que corresponde ao progresso intelectual? O progresso intelectual é a possibilidade de nós arranjarmos alternativas. Quando nós arranjamos uma melhor forma de responder ao mesmo problema, aí estamos a progredir intelectualmente. Muito bem.
Depois de arranjarmos 2 ou mais formas de responder ao mesmo problema, estamos a progredir intelectualmente, é uma evidência do progresso intelectual, e estaremos em condições, se já temos 2 ou 3, estaremos em condições agora de as comparar. Ao comparar, consideramos uma melhor que outra, certo? Uma é bem e outra é mal. Até aqui não progredimos moralmente, certo? Só intelectualmente. Só intelectualmente. Chegamos à conclusão que esta é melhor do que aquela. Ora, o que é o progresso moral? O progresso moral, e tal como nos diz o Livro dos Espíritos, está ligado aqui com a responsabilidade, que é, depois de eu saber das várias opções qual delas é a melhor, é eu ter a coragem, a disciplina de selecionar, passar a selecionar sempre aquela que eu concluí intelectualmente ser melhor, custe o que custar, e então, pelos meus atos, demonstrar o dito progresso moral. Por isso é que o progresso moral só vem depois de levar à prática aquilo que intelectualmente apuramos como sendo a melhor solução, o bem e o mal. Por isso é que ele tarda. Começa sempre pela intelectualidade. A intelectualidade leva-nos a distinguir A de B, distinguir o bem do mal, mas, e como salientava o António Soares há pouco, atenção, que isto de o progresso, ser espírita é-se pelos atos. Se o espiritismo, o seu objetivo último, a sua finalidade é ajudar o homem a ser melhor ser moral, então é preciso que o progresso moral se concretize. O progresso moral concretiza-se não é pelo que sabe dizer que aquilo é melhor que o outro. Não, é por aquele que, sabendo isso, agora tem a coragem e tem a disciplina de o implementar e levar por diante. Portanto, e claro, o espiritismo aqui é só uma muleta. Jesus não era espírita, quem nos dera a nós estar ao nível dele, não é? Mas outros nos deram grandes exemplos, portanto, é apenas uma muleta. Bom, era só um complemento. Querida Filomena, as tuas considerações, diz lá, defende destas coisas todas que andamos para aqui a dizer. Não, então vocês todos deram um contributo que só tenho que agradecer. Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade de aqui estar convosco, e também agradecer a cada um, ao Éric, ao António, à Ana e a ti, João, que me convidaste, a possibilidade de estarmos aqui juntos, de refletirmos juntos em torno da doutrina espírita e de juntos fazermos esta caminhada, porque quando os homens querem, avançam juntos, conseguindo fazer coisas mais grandiosas, porque a cooperação entre nós todos é muito mais importante do que tudo aquilo que nos pode dividir, e temos que perceber que, embora o mundo ainda seja uma Jerusalém, mas nós precisamos de dar um passo diferente e caminhar no sentido de podermos encontrar Jesus no nosso coração e enquanto exemplo neste tempo, que é a oportunidade que agora acontece. Muito obrigada a todos por tudo aquilo que me disseram, pelas considerações que disseram e pela atenção e pelo tempo em que aqui estiveram para juntos refletirmos em torno da lei do progresso. Gratidão. Nós é que te agradecemos uma vez mais, Filomena, pela excelente reflexão que conosco fizeste hoje. Agradecer também aos nossos telespectadores que aqui estiveram com os seus comentários de incentivo. Hoje não fizeram nenhuma pergunta, isso abona a teu favor, Filomena. É porque esclareceste isto de uma ponta à outra, sem dúvida. Estamos a brincar, claro, estamos a brincar. Mas realmente foi uma reflexão de muito nível, muito bem referenciada,
E claro, ajoelhou, rezou, hein? Ajoelhou, rezou, como se diz no Brasil, portanto, a gente espera poder-te voltar a ver outras vezes aqui nestas águas da fraternidade, estas águas espíritas, estas águas da busca do bem proceder, do progresso moral. Muito obrigado pela tua gentileza. Bom, queridos amigos, não tendo nós aqui mais nenhuma pergunta nem nenhum comentário, fomos mostrando, está na altura de recolhermos a nossa nau espírita a Bom Porto e para tal vamos pedir ao nosso companheiro Eric, nosso piloto de serviço, para então nos trazer a nossa nau espírita para o nosso porto individual, o nosso porto íntimo de cada um de nós. Eric, por favor. Obrigado, João. Obrigado a todos. Então vamos à prece. Deus, nosso Pai, amor de infinita bondade, envie para nos auxiliar sempre os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos encaminhar no bom caminho, que nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa estar ao nosso lado, nos intuindo, nos aconselhando, e que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse Consolador prometido pelo Cristo Jesus, que nos ensinou a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, e nos ensinou a lei de justiça, amor e caridade. Que possamos ficar em paz essa noite. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por trazeres com esta segurança, com esta serenidade a nossa nau espírita ao nosso interior, ao porto de cada um de nós. Queridos amigos, telespectadores, uma boa noite a todos. Ficamos de encontro marcado para a próxima semana, a esta hora em que teremos a oportunidade de ter alguém do Brasil, um companheiro do Brasil, a liderar a reflexão espírita, e estão todos convocados para participarem, trazerem os vossos comentários, as vossas perguntas, enfim, aprendermos todos, enfim, progredirmos todos e sempre. Bem-haja, queridos amigos, e então até ao próximo programa, se Deus quiser. Boa noite, amigos.